Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD/CAM. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como iniciar um trabalho de realização de trabalho de CAM e também como fazer o faceamento da peça. Para começar, nós precisamos clicar no botão New Job. Aqui, nós vamos selecionar o modelo que nós salvamos conforme mostrado na aula 1 do nosso curso e vamos selecionar os sólidos os quais a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. No nosso caso, eu vou usar aqui o corpo 1. Clico no botão OK e inicio o trabalho. Aqui na primeira tela, nós vamos selecionar o material o qual vai ser utilizado, caso não tenha sido selecionado na hora de realizar o primeiro modelo. Clicando nesse botãozinho, selecionamos o material e clicamos OK. Agora, nós vamos selecionar o tamanho da caixa de material bruto. Então, eu quero que ele tenha 5 milímetros em cada lado a mais do que a peça. Na parte de baixo, eu quero que ele não tenha sobrematerial. E na parte de cima, eu vou deixar com 1 milímetro de sobrematerial para realizar a operação de faceamento. Vou definir o zero peça, clicando aqui na pontinha do canto inferior esquerdo da minha peça. E clicar aqui no botão definir origem. Pronto, todos os passos iniciais foram definidos. Clico no botão OK e vou começar o trabalho de realizar as operações. A primeira operação que nós vamos mostrar hoje é a operação de faceamento. O faceamento, ele tira uma camada de sobrematerial da peça para garantir que a superfície da peça esteja perfeitamente plana e paralela à superfície de trabalho da mesa. Para isso, a gente vai clicar na face superior da minha peça e vai clicar aqui no botão Face. Às vezes, o programa vai te perguntar qual é a ferramenta que será utilizada para fazer esse faceamento. No nosso caso, ele selecionou automaticamente a fresa topo de 4 milímetros. Se você quiser alterar, basta clicar aqui no lado da caixa de seleção e selecionar uma outra ferramenta. Aqui abaixo nós temos o modo resfriamento. Caso necessário, você pode selecionar o Flood, que é o jato de água, e o Mist, que é o sopro de ar. No nosso caso, eu vou deixar de selecionado. Aqui eu posso selecionar um controlador de ferramenta diferente. Esse controlador de ferramenta, ele vai utilizar as características da ferramenta que está selecionada aqui para a ferramenta que está selecionada para realizar a operação, caso seja necessário. No nosso caso, nós vamos deixar desmarcado essa caixa. Agora, nós vamos selecionar a forma que o FreeCAD vai utilizar para separar a área onde ele vai fazer a usinagem. Por padrão, ele coloca aqui a caixa delimitadora, que seria um quadrado do tamanho da face que você selecionou. Por exemplo, se você selecionou um círculo, ele fará um quadrado que caiba esse círculo na parte interna. Caso seja um formato mais complexo, ele vai fazer um quadrado delimitando esse espaço de modo que todo esse espaço caiba dentro. Você também pode selecionar a região da face, onde ele vai fazer simplesmente o local onde a face se encontra. Você pode selecionar um perímetro, onde você vai selecionar linhas do seu desenho para que ele faça dentro dessas linhas, e você pode utilizar o modelo padrão, que é a face selecionada do objeto. Eu vou utilizar aqui a caixa delimitadora. O modo de corte, você pode selecionar entre o modo subir e o modo convencional. Nós vamos utilizar nesse exemplo o modo convencional. O modo subir, ele vai fazer a usinagem. Quando chegar no final da linha de usinagem, ele levanta a ferramenta para posicionar, depois baixa e depois vai para o próximo local. Aqui nós selecionamos o padrão de usinagem. Nosso padrão zigue-zague, por exemplo, fará com que a ferramenta faça um zigue-zague sobre a peça fazendo a usinagem. Existem outros padrões que, por exemplo, o padrão de deslocamento, ele fará o perfil concêntrico no formato da área que você vai usinar. E também nós temos o formato offset zigue-zague, no qual ele vai fazer o zigue-zague em cima da peça e depois fará um passe pelas bordas para tirar qualquer eventual canto que fique.
Nós também temos um modelo com linha, onde ele vai fazer linha sempre no mesmo sentido. E também temos um modelo com grade, onde ele fará um padrão de grade. No nosso caso, eu vou selecionar offset de zigue-zague. Aqui o ângulo do qual ele vai fazer o zigue-zague na peça. A porcentagem da ferramenta durante o corte. A quantidade de sobrematerial, o qual você vai deixar na peça, caso seja necessário fazer um acabamento posterior. E algumas opções de usinagem. Para usar o ponto de início, ou seja, ele sempre começar do ponto inicial da peça. Usar as linhas externas. Limpar as arestas, o que é sempre interessante. Utilizar o mínimo de deslocamento possível e ignorar as regiões que já foram usinadas. Então, uma vez feito isso, eu posso clicar aqui no botão aplicar. Veja que em cima da peça foi desenhado o padrão com linhas verdes e nós temos o deslocamento rápido em linha vermelha. Perceba que além da região de operação, nós temos outras regiões aqui na minha tela de faceamento. A de cima, ela se refere à geometria, no qual nós já selecionamos ao iniciar a ferramenta a face do modelo. Você pode adicionar ou remover faces do teu desenho para o faceamento simplesmente clicando em adicionar e clicando na região que você deseja adicionar. Depois, nós temos a parte de propriedades. Essa parte de propriedades diz respeito qual é a profundidade que ela vai iniciar, no nosso caso no 0, e vai terminar na -1. Sempre lembrando que nós definimos como Z0 a superfície da peça. E temos aqui ó, em Step Down o quanto a ferramenta vai tirar em cada uma das passadas. Então ele vai tirar até 4 milímetros, né? E aqui nós podemos definir qual é a última camada, o quanto ele tem que tirar, caso seja necessário tirar um acabamento. Aqui também podemos definir as alturas de trabalho. Essas alturas se referem aos movimentos rápidos da ferramenta, né? O movimento rápido, nessa parte de Clearance Rate, é a altura mínima que a ferramenta poderá realizar operações de movimento rápido. Abaixo dessa medida, todas as operações serão feitas com movimento controlado. Uma vez realizado todas as opções, você clica aqui no botão OK. Uma vez realizada uma operação, você pode ativar o simulador. Clicando nesse botão, você vai realizar a simulação. Aqui eu vou dar o play para realizar a simulação da operação que está selecionada aqui, no caso, o faceamento. Pronto. Assim nós terminamos a nossa simulação. Bom, por hoje nós encerramos por aqui. Na próxima aula nós veremos mais operações. Bons estudos e até a próxima aula.